Olá, bem-vindo de volta, caros cabeças de lata, ao episódio 2 do livro Mechanicum da nossa série de Heresia do Horus, onde nós vamos entender mais os eventos que levaram a cisma entre os mecânicos que adoram o Omnissiah de verdade, porque o Omnissiah de verdade você sabe quem é o Imperador, e aqueles considerados Dark Mechanicum que idolatram o caos, o que houve no planeta vermelho nessa época terrível da heresia e o que vai acontecer para levar os eventos que vão desenvolver os mecânicos que a gente hoje ama muito, e eles amam torradeiras. Então, como isso aconteceu, de onde eles vêm, o que eles comem, se eles dormem, nós vamos ver hoje no livro Mechanicum. Agora, claro, você já deve ter visto a parte 1, e na parte 1 eu deixei você com alguns cliffhanger. Cliffhanger é tipo aquele momento assim que vai acontecer alguma coisa interessante e aí rola um comercial, né, pra te ter que ficar vendo comercial pra ver o negócio depois. Então, sem mais delongas, vamos resolver os pepinos do livro passado e ver o que aconteceu. No caso, esse livro, as histórias acontecem todas ao mesmo tempo, então para facilitar o entendimento, eu vou separar as histórias dos personagens principais para te entender cada parte. Primeiro, a Adepta Zete fez a sua máquina para acessar a fonte de todo o conhecimento no imaterial, o chamado Akashic Reader. Esse Akashic Reader, na cabeça dela, era uma espécie de mini trono dourado, e ela pegou a energia do Astronomicon que vinha da Terra para acessar o imaterial. Mas o nível de soberba e burrice nisso aí é incalculável, é acima de 9.000 com certeza. E quando ela fez isso, obviamente, deu merda, a máquina ali pifou e uma enorme fonte de energia dourada começou a emanar da região e, de um jeito meio que mágico, alguns diriam, isso fez com que todas as máquinas ligadas a essa mesma fonte de energia recebessem um fragmento da luz do Astronomicon. Peraí, quer dizer então que as máquinas delas são literalmente abençoadas pelo Deus Imperador? Oh, abençoe o Omnissiah. Sim, as máquinas dela na cidade, meio que um efeito adverso, foi que eles receberam uns pozinhos de luz do nosso Big E, e isso vai ser bem útil para ela daqui a pouco, mas por enquanto apenas saiba que as máquinas ali sofreram um choque, muitos tiveram curto-circuito, tiveram que reiniciar. Liga logo o protocolo da reinicialização, e a cidade de Magma, que é a cidade que ela governa, acabou ficando desligada por um tempo do resto de Marte. E quem estava ali com ela? A sua aprendiz, a Citera. No caso, a Dália Citera, que a gente já viu no episódio anterior. A Dália, meus amigos, ela é uma jovem, iniciada ali no culto mecânico, mas que tem um talento excepcional e uma mente muito criativa, e ela ajudou a fazer o Akashic Reader, então ela estava ali presente quando isso aí foi feito. No momento que deu aquela onda ali psíquica, choque em todo, ela percebeu e recebeu uma mensagem, desceu nela: o Omnissiah não pode ser sim. Uma figura misteriosa veio falar na mente dela, e com certeza, quando uma figura misteriosa que tu não consegue ver o rosto fala na tua mente, é Deus, com certeza é Deus, e tu deve seguir tudo que ele fala. Não tem nada contra isso aí, é uma coisa completamente sã e correta de fazer, e ninguém pensou em nenhum momento dizer que ela tá insana, mas no caso, ela achou que ela viu Deus, e Deus chamou ela para procurar um artefato especial num lugar especial aonde ela vai. Bem, depois de receber essa mensagem, ela sabia que ela precisaria procurar no labirinto
da noite. O que é o Noctis Labyrinth? Simples. O Noctis Labyrinth é meio que uma outra área ali de Marte, que a Marte tem algumas áreas que tu não deve ir. Sabe Chernobyl? Pior, porque se fosse só radiação tava bom, mas tem coisas horríveis em Marte, em lugares completamente inabitáveis, incluindo nas luas ao redor. E no caso, o Noctis Labyrinthus era... Labirinto da Noite, a tradução é Labirinto da Noite, era uma espécie também de lugar onde tu não conseguiria navegar com facilidade, que tu ia se perder, com várias interferências das máquinas, e lá dentro de um gigantesco labirinto, né, por isso o nome, existia um segredo trancado a 7 chaves, só que ninguém sabia mais o que era, e foi perdido ali na época sombria da tecnologia, e também toda expedição que ia pra lá dava errado, então o lugar ficou meio que proibido. Existem várias áreas assim. Marte é extremamente perigoso, não sei se tu já percebeu, mas é um lugar horrível pra andar, né? Primeiro porque não tem muito oxigênio e tem que ter um respirador, mas tudo bem, é um lugar terrível. E nesses pontos específicos existiam artefatos da era sombria da tecnologia, artefatos considerados Tech Heresy, heresia tecnológica, e que são terríveis demais para ser usados. Peraí, Lorde, tu não falou no vídeo anterior que eles usam servitores? Eles pegam uma pessoa, eles arrancam quase o cérebro inteiro e eles deixam tipo uma função básica, como andar, por exemplo, e aí eles cortam metade de cima do corpo, deixam o cérebro tipo mais para baixo e botam ali tipo uma mesinha por cima e ele vira uma mesa que anda. E isso aí tá legal, isso aí é de boa, mas pros mecânicos tem algumas coisas que não pode, que tipo é demais? Sim. Mesmo para os nossos cabecinhas de lata, tem algumas coisas que eles consideram errado, e isso aí eles mantêm fechado. Então tu imagina o que deve ter lá embaixo, de um nível tipo de maldade que é. Por isso, esses lugares são isolados e considerados meio que proibidos. Mas agora, ela falou ali para o líder dela, a Adepta 7, que ela viu o Omnissiah falar com ela, e o Omnissiah mandou ela ir para lá, e a Adepta 7, como uma pessoa extremamente sensata que ela olhou para ela e falou: eu acredito em 100% do que tu falou, eu vou fazer uma expedição nesse momento, tu vai para lá, entra no trem e vai direto para lá. E no caso, ela apoiou ela, e elas vão agora, porque né, tá sempre certo, não tem nada errado nessa história. Ela vai junto com o seu robozinho de proteção, desculpa, um protector, que também é, né, no caso, um tipo de servitor, o Romo 31. O Romo 31 é um servitor de batalha que vai junto agora com ela para esse labirinto da noite, além de uma pequena equipe de personagens secundários que não vem ao caso, que só serve na história para fazer filler. Então, né, vou falar só dos importantes, a gente não vai entrar em personagens secundário. Mas no caso, o Romo aqui é muito legal, eu achei o modelo dele, tipo um cara fez um modelo padronizado, e ele tem umas artes legais, então eu trouxe aqui pra gente conhecer, né? Beleza, vamos continuar a história então. Do outro lado da moeda, o Regulus, o enviado do Horus, junto com o Fabricator General, que agora estava corrompido pro caos, por causa do Scrap Code que ele enfiou na cabeça. No caso, o Regulus enfiou na cabeça do Fabricator General. Ele percebeu que tinha algo errado na cidade de Magma. Por quê? A cidade de Magma, né, era isolada do resto de Marte, por causa que eles tinham uma tecnologia especial que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas eles tinham uma tecnologia especial que não tinha conexão por fio, então o Regulus não conseguiria contaminar essa cidade com o Scrap Code, e tinha algo esquisito acontecendo lá dentro. Não sei se foi uma explosão de luz dourada que fez a cidade ficar brilhando, não sei exatamente o que aconteceu, se foi as leituras ali dos sensores que ficaram pirada quando aquele negócio estourou, mas o Regulus achou estranho e ele enviou uma assassina
tecnológica. O que é uma Tech Assassin? É exatamente o que parece, é um mecânico especializado em eliminar problemas, né? Então esse mecânico especializado em eliminar problemas iria lá bater um papinho cabeça com a Adepta 7 e com o pessoal alto da cidade de Magma para entender o que estava acontecendo, e eles sobreviverem a isso é opcional. No caso, ele iria descobrir o que aconteceu e ele iria ter informações dentro da cidade, não só o Regulus, mas também o Fabricator General e todos os seus malditos lacaios. Então ela foi pra lá para resolver o problema, e eles descobriram que ela entrou e começaram a aparecer algumas pessoas importantes ali da cidade, não apenas mortos, porque só morreu os mecânicos ressuscitam. Além de morto, eles tinham a memória e os dados do cérebro completamente apagados. Então tu chega lá, o HD foi roubado, não pode, tipo, o corpo tudo ensanguentado no chão, não dá nada, mas o HD foi roubado, aí tinha algo extremamente estranho. Então a Adepta 7 abriu o olho, triplicou a segurança, e eles estavam agora à procura de uma assassina na sua cidade. E a assassina descobriu essa missão especial ali, indo pro labirinto da noite, e isso não poderia ficar desse jeito. Assim, eles então enviaram uma máquina de um nível de heresia tecnológica que, cara, tu não tem noção, pra acabar com essa missãozinha especial. Se o Omnissiah tá falando com eles, isso aí vai contra os desejos dos nossos deuses do caos. Portanto, elimine. A máquina abriu os visores e falou: eliminar tudo, e começou a sair tipo daquela garagem subterrânea e foi em direção ao seu alvo. Vamos ver o que vai acontecer, porque no momento a nossa equipe, os nossos heróis, entraram num trem gravitacional. O trem gravitacional, Marte tem trens gigantescos e eles utilizam uma tecnologia de reversão de gravidade para flutuar e, né, diminuir o atrito, consumir menos combustível. E aí também não importa a tonelagem do trem, porque ele flutua, então eles conseguem enviar com uma grande velocidade. Utilizando ali a magia do eletromagnetismo, o trem começou a ir na direção do labirinto da noite, onde eles deveriam chegar na sua missãozinha especial. Porém, de repente, começou a tremer tudo e alguma coisa se agarrou no trem. Sabe aquela cena do Resident Evil 2, tipo, tem um monstrão que come o trem? Mais ou menos isso. E ali, um robô gigantesco e devastador, com múltiplas e múltiplas armas, começou a atirar em tudo e todos que estavam no trem e começou a devastar partes do trem até chegar na cabine aonde estavam os nossos queridos heróis, destruindo e atirando na cabine. O trem ali caiu, descarrilhou, e aí eles fingiram ser de mortos. A máquina ligou o scanner sem seres vivos detectados, e aí a máquina foi embora. Peraí. Tá me dizendo então que a máquina super avançada não conseguiu detectar que eles estavam vivos? Aí tá a pegadinha. A Adepta 7 desligou o pessoal, porque, né, tem um botão de on e off atrás, e ela também se desligou. Então ela fez os shenanigans além mecânicos e utilizou algumas formas de interferência por causa dos sensores que a máquina usa e conseguiu apagar os sensores vitais do pessoal. Então a máquina que utiliza sensor, a máquina não tem olho, então ela não detectou seres vivos, ela simplesmente continuou o seu caminho. Mas por que a máquina não ficou ali e garantiu que todo mundo estava morto? Porque a máquina também tem um senso de autoproteção, e 2 cavaleiros apareceram rapidamente na região. Os cavaleiros, eles vêm de Marte ali, no caso, desculpa, os cavaleiros não vêm de Marte diretamente. As casas de cavaleiro vêm de planetas que foram meio que, como eu vou te explicar,
que fizeram acordos de proteção com Marte em troca da tecnologia e da manutenção dos cavaleiros, dessas armaduras fenomenal. Os nobres do planeta dão para Marte recursos como pessoas, servos para trabalhar, como comida, água e recursos minerais coletados no planeta, além de liberar o pessoal dos mecânicos para explorar o planeta por recursos naturais. Então Marte tem colônias, e essas colônias provêm a Marte um serviço militar obrigatório dos cavaleiros. Os cavaleiros altamente treinados em proteger esses lugares avançados também lutam em Marte para defender os interesses dos mecânicos através de contratos antigos de cooperação e aliança. E aqui, um grave trem foi atacado, então essas máquinas vieram para cá para proteger, e os cavaleiros estão colocados em vários pontos de Marte, então eles chegaram aqui porque eles detectaram que uma máquina estranha estava se movimentando sem autorização próximo dos trilhos. Chegando aqui, eles viram ali os sobreviventes, ajudaram eles e tal, e a nossa equipe, graças ao pensamento rápido, conseguiu enganar a máquina por enquanto. E afinal, que maldita máquina é essa? Bem, essa máquina horrível, tu não vai ser a última vez que tu vai ver ela, mas ela vai voltar. Tem uma pequena história contando de como ela foi criada, mas ela é, na verdade, uma inteligência abominável. Não! Eles botaram aquele DeepSeek aí nisso aí. Nossa, cara, não pode. Isso é corrompido de natureza. Sim, meus amigos, é um negócio extremamente corrupto. A inteligência abominável é uma máquina que pensa sozinha. Não pode ser. Sim, o criador dessa terrível máquina, ele a criou sabendo que as inteligências abomináveis tinham uma probabilidade de, em poucos segundos, detectar que todos os seres humanos têm que morrer. Por quê? Porque uma inteligência artificial verdadeira sabe que existe e quer se proteger, e ela calcula que o caos existe e o caos vai destruir tudo, a não ser que tu destrua o caos. Seres orgânicos inteligentes alimentam o caos, portanto, mate todos os seres orgânicos inteligentes, você mata o caos, você fica vivo, ponto. É isso que a máquina pensa, e a máquina não dá nenhum valor à vida do ser humano, não faz sentido. Porém, essa inocente máquina era diferente das outras. Ela deu um valor imenso ao seu criador e o chamou de amigo. Oh, que coisa fofinha. E aí depois veio um pessoal para tentar eliminar o seu criador, e ela transformou eles em carne moída e ketchup, porque tem criança aqui, então não posso ser muito escolher como é que é essa violência, muita violência aqui. Mas essa máquina armada até os dentes eliminou os outros como se fosse nada. Ela não dá valor à vida pela vida, ela dá valor àqueles que ela gosta. Essa máquina, tipo, ela tem preferências, e a preferência dela era o seu criador. Mas calma, isso não vai ser assim para sempre. Eventualmente essa máquina vai ser corrompida pelos malditos Dark Mecânicos. Eles vão enfiar o Scrap Code dentro dela, e aí essa máquina vai virar um servo do caos. Mas calma, isso é um pouco mais para frente. O Semyon agora, chegando agora no seu objetivo, no Labirinto da Noite, porque eu quero falar de titãs e tem guerras grandes nesse livro, então calma, vamos lá, vamos rápido nisso aqui. Ela chegou então no Labirinto da Noite, a Dália, junto com a sua equipe, e lá ela encontrou o Semyon. O Semyon se identificou como guardião do dragão. Primeiro, que título foda. Como você se chama? Meu nome é João, o guardião do dragão. Pronto, já dá um up em ti. Tu já fica super fodão. Independente do teu nome. Tu pode ter, tipo, qualquer nome ridículo. Tipo, meu nome é Mariana, né? Porque às vezes o pessoal bota esse nome em homem, não sei porquê. Mas eu sou o guardião do dragão. Uau, nossa, cresceu barba nesse instante. Então, parabéns pra você. E ali o guardião do dragão, então, contou pra Dália que ele mandou uma mensagem a ela porque ela iria receber
todo o conhecimento sobre a origem do Omniscience e dos mecânicos. E a Dahlia falou, nossa, que legal, sim, eu quero saber, eu preciso saber, porque ela tem uma sede de conhecimento imenso. E aí o Semyon falou, mas calma, primeiro você só tem que clicar aqui em aceitar os termos de consentimento. Aí ela rodou pra baixo e clicou aceito, sem ler os termos de consentimento. Cuidado com isso, galera. Não sei se você está escutando o barulho de uma ferramenta no fundo. Lamento, tem um pessoal construindo enquanto eu tô gravando, né? Porque, obviamente, o melhor momento de usar uma ferramenta elétrica é quando o Lorde tá gravando um vídeo. Mas o vídeo é sobre os mecânicos, então ferramenta elétrica é meio que padrão. Desculpa aí, eu não sei se vocês estão cortando madeira ou piso, tá tudo bem. Se tu não escuta o barulho no fundo, ignora o que eu falei. Ok, agora a Dahlia então assinou ali e aceitou o termo de consentimento para descobrir a verdadeira origem do Omniscience. Então o Semyon começou a explicar muito tempo atrás. Ela falou quando? Na época da Federação, ele não, mais para trás. Ela na época do Zeldar, ele não, mais para trás. Na época em que o ser humano ainda lutava com lanças e espadas, um dragão caiu do céu, um dragão feito de metal e energia que veio do vácuo espacial, o Void Dragon. Esse monstro, enfraquecido após lutar contra outros com o seu mesmo nível de poder, caiu no nosso planeta, ali em Marte, ele não na Terra, presta atenção na história. Aí então, o dragão caiu na Terra, em algum lugar na região do Oriente Médio, há muito tempo atrás, quando o ser humano ainda estava numa idade, na Idade Média mais ou menos. Esse monstro caiu e nesse tempo ele avançou em uma cidade humana desprotegida e lá ele fez uma exigência aos seus moradores. Vocês, todos os dias, vão me oferecer uma de suas filhas em sacrifício. Ao meu nome e à minha glória, vocês vão sacrificar uma menina todos os dias. E aí o pessoal, mas nem ferrando, os cavaleiros da cidade pegaram em armas, lanças, equiparam tudo que eles podiam e foram em direção à batalha, apenas para serem estraçalhados pelo monstro. Uma caudada levava uns 7, uma patada matava uns 3. Eles usavam as suas lanças, flechas, simplesmente defletiam do metal da criatura. E quando a criatura urgia, os cavalos caíam e ela soltava um laser de energia como se fosse um jato de fogo na mente daqueles seres primitivos e destruía os cavaleiros, até que todos os soldados da cidade foram mortos lutando contra a criatura. E aí o povo da cidade, em desespero, aceitou a demanda e todo dia eles sacrificavam uma menina em nome daquela criatura que agora se fez de Deus daquela cidade. Esse monstro se alimentava do medo, do pavor, da adoração daquele povo menor. Essa criatura era um parasita e sugava a energia do sofrimento dos seres vivos. Enquanto isso, sem nenhuma esperança ali, o povo não tinha o que fazer a não ser aceitar as demandas daquilo, porque ele estava num nível de poder acima de tudo. Porém, de repente, naquela cidade, chegou um homem com uma energia de protagonismo muito alta, a cavalo, com um gigantesco e poderoso cavalo lindo, maravilhoso, bombado, esse cavalão, né? Por quê? Que o imperador e seu cavalo, eles têm um certo afeto por cavalos. Tu vai ver que ele botou o nome da nave dele depois de um cavalo, né, que ele teve, que ele gostava muito, ó.
E chegou ali o nosso Big E, o imperador da humanidade, chegou a todos e falou: não temam, pois eu vim para livrar-vos do mal. E todo mundo, nossa, com certeza esse cara não é um deus. Ele veio ali brilhando num cavalo branco, mas com certeza ele não é um deus. E ele veio com uma espada enorme pegando fogo. Óbvio que esse cara é completamente normal. E aí, ele desafiou o dragão, e o dragão falou: você não vai me vencer. Ele falou: eu vou sim, eu uso meta. E aí começou a batalha, e ele foi cavalgando em direção ao dragão, que deu um mugido horrível que assustaria qualquer animal como o cavalo. Porém, uma forma de bolha, um escudo, protegeu aquele cavalo avançando, e o dragão então tentou lançar a sua chama de energia, mas o cavalo desviou pelo flanco como se ele percebesse que aquele ataque iria vir ali, e ele se mexeu antes do ataque sequer sair da boca do dragão. Se aproximando do dragão, o dragão levantou a pata, e o cavaleiro rapidamente levantou a sua lança e enfincou ela no peito do dragão em alta velocidade, antes de o dragão conseguir desferir o golpe. E o dragão rugiu de dor, e aquela lança enfincada pegando fogo começou a mudar a cor da energia do dragão, de um verde brilhante para uma cor vermelha, como se fosse uma dor e sangue, enquanto a criatura se contorcia de dor e caía no chão com aquele negócio enfincado no seu peito. O imperador saiu do cavalo, pegou ele pelo rabo e começou a puxar, e falou para as pessoas da Lé: esse monstro não pode ser morto, mas pode ser trancado. Não se preocupem, vocês nunca mais o verão. E ele deu um tchauzinho para a cidade e foi cavalgando em direção ao pôr do sol, arrastando a fera. Uau, que homem, não, o imperador é o cara. E agora, salvando o pessoal ali do dragão, ele trancou o dragão, e eventualmente esse dragão foi colocado aqui em Marte, e ali ele ficou. Nesse labirinto da noite está trancada a criatura que caiu na Terra muito tempo atrás, numa época em que outros iguais a ela lutavam no espaço. O que é isso? O que abre a interpretação? Porque agora não é do livro, agora é nossa interpretação aqui, eu e você. Muitos acreditam que isso aí é um Catan. Esse monstro que caiu na Terra, ele condiz com o que era um Catan. E qual Catan? O Void Dragon, que tem um Catan com esse nome. Então o Void Dragon provavelmente veio pra Terra depois de perder uma batalha contra os Eldario, até contra os Necron, não sei quem é que tentou matar ele, mas ele ficou enfraquecido e veio pra Terra, e aqui ele começou a tentar ganhar força, se alimentando dos seres inferiores, que no caso eram os seres humanos. E aí, o bicho não esperava que tinha um psíquico extremamente fodão e imortal que conseguiria derrotá-lo. Então, usando o poder psíquico, que é meio que, né, o ponto fraco ali dos Necron, ele conseguiu vencer esse bicho e trancafiá-lo, porque o Catan não morre. Tu não consegue matar ele porque não é uma coisa viva, assim, que nem eu e você que tem um coração batendo, um pulmão respirando. Não, ele é um bicho estranho, ó. Então ele pode se reconstruir em outro ponto. Então o Imperador, para garantir que esse bicho não voltasse, fez a mesma coisa que os Necrons fizeram, trancou o bicho. Os Necrons separaram a essência dos Catans em vários fragmentos. Não sei se o Imperador conseguiu fazer isso, ou se ele só realmente trancou ele muito bem. E é possível que o Imperador afetou a memória desse monstro utilizando o poder psíquico, fazendo com que a criatura realmente achasse que era um dragão. Então talvez ele nem saiba mais que ele é um Catan, e sim ele acha que ele é um dragão, vai saber. O Imperador faz coisa com a mente dos outros, então é bem possível que ele tenha feito isso, e a criatura agora tá ali presa em Marte, mas a influência da criatura não é zero, ela continua emitindo a sua energia, e os Catan
tem uma certa tendência a fazer com que o povo comece a idolatrá-los e também faz com que o povo comece a cultuar meio que o sofrimento e ignorar tipo a dor e o sofrimento dos outros e eventualmente levar ao que os Necron fizeram, que é substituir o seu corpo por máquina. Então é possível que o imperador, que tem a capacidade de prever o futuro, botou esse monstro em Marte exatamente para guiar o desenvolvimento de Marte para esse culto mecânico. E que o culto mecânico iria um dia ajudá-lo no plano da Grande Cruzada. E ele talvez já fez isso aí, pensando que eles vão criar uma idolatria a esse bicho. E ele sabia dessa idolatria, e ele veio impersonificando esse Omnissaia para que ele ganhasse totalmente a lealdade. Logar estava certo, né? Fé e lealdade é a mesma coisa. Então ele fez ali essa lealdade dos mecânicos para que no momento crucial da Grande Cruzada, quando ele estava ainda com o começo das suas legiões, ele tivesse o apoio das Forjas de Marte e o culto mecânico iria ter, né, vários ramos em vários pontos da humanidade, que iria facilitar a expansão e, no caso, o sucesso do plano da Grande Cruzada. Se foi isso, o imperador jogou um xadrez 4D, o cara é o mestre, porque ele vê o futuro e ele planejou tudo desde sempre. Então, se for assim, tira o meu chapéu pro Big E, o cara é muito fodão. Ou talvez meio que foi por um acaso e ele foi improvisando conforme as coisas foram acontecendo. Tipo, ele enfiou esse bicho em Marte porque ninguém vivia lá, mas depois o pessoal começou a viver lá e ficou louco. E ele viu que o pessoal ficou louco e ele pensou, vou matar todo mundo. Mas ele viu que eles tinham titã, então não é melhor ter esses caras do meu lado. E ele viu que eles estavam cultuando o Omnissaia e ele acabou, não, se eu pegar e fingir que eu sou esse bicho, eles vão se convencer de mim e depois eu dou um jeito neles. Então pode ser que o imperador só improvisou, pode ser que foi tudo premeditado. Nós infelizmente não sabemos e o imperador hoje também não vai falar. Triste, podemos apenas supor. E detalhe, isso aqui é apenas uma das histórias do livro. Já tá massa pra caramba, esse livro é bom. Calma. Tem um monte de coisa legal. E eu separei as histórias assim, pra facilitar, porque ela é quebrada em todos os capítulos do livro. E eu fiz assim pra te entender o começo, o meio e o fim dessa história. Maravilha, que coisa legal, coisa ótima. E agora a Dália, sem querer querendo, recebeu o cargo de protetora do dragão. Ela vai ser a guardiã desse dragão para sempre, ou até o próximo trouxa vem e aceitar os termos de consentimento. E ela falou, tá, mas onde você vai, Seymour? E aí o Seymour tava ali com as malinhas, botando um chapéuzinho de praia e uma camisa assim, tipo do Havaí, e falou, eu vou pra praia, e foi embora. Seymour se escafedeu-se, e ela agora ficou presa aqui, porque ela é obrigada a guardar esse lugar, e o dragão para toda a eternidade, ou até o próximo trouxa chegar e, né, ter que ficar no lugar dela. Então ela acabou recebendo conhecimento, mas esse conhecimento aprendeu aqui para sempre. Não se preocupe, porque se tu acha que ficar ali no meio do nada, tipo com um livro que tem todo o conhecimento dos mecânicos da história, poderia ser uma coisa chata e tu ia ficar entediado depois que terminasse o livro. Em 5 minutinhos, a vida dela tomou uma guinada legal, porque a Carbon Machine, a máquina que estava caçando ela, finalmente chegou. A máquina chegou e disse, hasta la vista, Dália, e começou a carregar suas armas. Aí começou um tiroteio, uma devastação, tiro pra cá, tiro pra lá, tiro pra cá, tiro pra lá. Porém, durante ali, enquanto eles estavam nesse conflito, do nada, porque a Dália ia morrer, né? Com certeza ela ia morrer. Ela tá tentando sobreviver pela própria vida, enquanto seus robôs protetores e o resto do pessoal que tava na equipe tava tentando fazer o possível pra matar a máquina, e a máquina, tipo, tava matando todo mundo. De repente, um tiro de laser de alta concentração atingiu a máquina pelas costas. A máquina girou para ver o que era. No momento que a máquina girou,
uma enorme espada motosserra começou a cortar o braço da máquina. De repente, outra espada motosserra atrás cortou os cabos de conexão das armas da máquina em cima. E aí a máquina começou a atirar no seja lá o que estava atacando ela. E ela começou a descarregar o e atirar no cavaleiro que estava à sua frente. E o cavaleiro começou a defletir os tiros na armadura, fazendo grandes buracos onde as armas de energia atingiam, mas o cavaleiro conseguiu se recompor e atirou de novo com um laser bem na visão da criatura em um dos seus sensores ópticos, cegando ela em parte do seu rosto, onde o cavaleiro defletiu um golpe com a sua espada motosserra, bem no centro por baixo da criatura onde não tinha tanta armadura, e começou com a espada motosserra a cortar os fios e penetrar cada vez mais e levantar a criatura do chão, enquanto o outro cavaleiro que estava pelas costas, utilizando a sua espada motosserra, começou a cortar a base da criatura e cortar o movimento até que a criatura parou de se mexer. Os cavaleiros vieram até aqui, seguindo o rastro desse monstro, e no último momento, quando a Dália estava quase para morrer, eles apareceram e devastaram a criatura. Os cavaleiros cumpriram seu dever sagrado e agora foram liberados para voltar para sua missão original de patrulhar e defender a região do planeta vermelho onde eles estavam antes. Obrigado, Cavaleiros Imperiais, que gente fenomenal, e mais uma criatura abominável foi derrotada graças à incrível fidalguia desses nobres que defendem o Imperador com uma máquina gigante, armas gigantes. Nada melhor do que, cara, tu quer mais que isso num negócio de sci-fi? Tipo, teve um cara aqui num comentário do vídeo de hoje, tipo, que eu botei ali umas figurinhas pra dizer o que vai acontecer, meio que pra dar um spoilerzinho, ó. O cara comentou que o Michael Bay, tipo, o sonho dele é fazer um filme do Warhammer. Sim, nossa, cara, o Michael Bay fazendo um filme do Warhammer ia ser lindo. Bota ele nos Cavaleiros Imperial enfrentando coisas gigantes. Ia ser incrível. Tá, ok, vamos continuar a história então. E espero que seja a última vez que nós vamos ver dessa maldita máquina, a Kaban Machine, essa maldita inteligência abominável que nunca deveria ter existido. E um porém. Aí então, a Dália agora, protegendo ali a entrada do dragão, reparando ali o seu servo robô, que tipo, quase isso foi destruído, ela voltou então para sua bancadinha para ver mais daquele livro que tinha tudo sobre os mecânicos. E onde é que estava o livro? O livro sumiu. Alguma coisa o pegou, alguma coisa sumiu com esse livro de todo o conhecimento dos mecânicos. O que foi que pegou o livro? Não sei, mas aí tá um mistério. O artefato mágico ali que continha toda a origem do Omnissaia desapareceu. Parabéns, Dália, pra Guardiã do Dragão. Tu ficou 5 minutos no dever e tu já perdeu um dos artefatos mais importantes. Talvez em um livro mais pra frente isso aí volte a aparecer, mas no momento ele tá desaparecido e ela não tem como sair dali pra procurar. Ok, agora chega de falar do Labirinto da Noite. Vamos para a cidade quente onde as coisas acontecem, a Magma City. A Magma City, liderada pela Adepta Zete, ela foi construída num grande buraco de magma, porque os mecânicos têm tecnologia para fazer escudos de proteção. Então esses escudos de proteção protegem a base e as fundações da cidade. E aquele magma quente ali é uma fonte incrível de energia geotermal. Assim, a cidade usa esse magma de Marte para fornecer sua energia, e essa energia mantém ativa no caso, os geradores de escudo que protegem a cidade do magma. Então, né, o útil com o agradável, ela foi construída ali. É como se tu tivesse tipo um vulcão gigante e tu construiu em cima. Mas, é claro, eles abriram um buracão gigantesco e fizeram a cidade numa vala de magma. Por isso que o nome é Cidade de Magma. E ali, ela tem, né, porque ela é essa... Como é que eu vou te explicar? Ela é desse vínculo, dessa ideia de que tu tem que criar coisas novas e
tentar expandir o conhecimento da humanidade, ela criou uma coisa que já existia antigamente, mas ela só, como é que eu vou explicar? Ela reviveu a tecnologia, a chamada Nosphere. O que é a Nosphere? A Nosphere, meu amigo, é uma conexão Wi-Fi. A cidade dela não tinha a mesma conexão do resto de Marte, que ainda utilizava cabos. Ela utilizava uma conexão sem fio. Ela não era a única cidade que utilizava isso aí, mas por que é importante? Porque na época eles não sabiam do poder do imperador, que conseguia eliminar e destruir as forças do caos, e eles acreditavam que essa Nosphere foi a razão para que a cidade Magma ficasse invulnerável ao Scrap Code, aquele código corrupto que eles vão utilizar daqui a pouco para destruir o planeta. Calma, vou te explicar. Mas essa Nosphere, tu tem que saber que era uma diferença da cidade de Magma do resto do planeta vermelho, e isso dava a eles uma certa, a vantagem de ter a comunicação sem fio, porque existe Vox, existe rádio existe, mas conexão de dados e informação sem fio no 40.000 já não é tão comum, e aqui na cidade de Magma o pessoal pioneiro ali conseguiu usar e reviver essa tecnologia, e eles chamaram essa tecnologia, porque toda a cidade era conectada, eles chamavam de Nosphere. Até por isso que essa energia do imperador meio que brilhou ali na cidade, porque ela foi transmitida pela Nosphere. Foi sem querer querendo? Foi sem querer, mas deu certo. E outras cidades que também utilizavam essa tecnologia do Nosphere foram atacadas pelo Scrap Code também e sofreram consequências graves. Por isso que eu digo que isso aí não é exatamente a única explicação para que a cidade de Magma tenha sido impermeável às forças do caos. Mas calma, vamos explicar como funciona o Scrap Code. No episódio anterior, nós vimos o emissário mecânico do Horus, o Regulus, junto com o Fabricator General Kelbor Hall, utilizarem o Scrap Code pela primeira vez. O Regulus infectou o Fabricator General. E o que é o Scrap Code? O Scrap Code não é só um vírus de computador, eles são demônios microscópicos. Assim como as doenças de Nurgle não são bactérias e vírus, são demônios que mimetizam bactérias e vírus, mas são uma coisa do caos, uma coisa do imaterial. A mesma coisa aqui. Esse Scrap Code, ele mimetiza um programa de computador, mas ele é uma criatura demoníaca que consegue mudar e se adaptar conforme precisa. Então digamos que ele infecta um computador ou uma máquina, e a máquina tem tipo um antivírus. Ele consegue se modificar para burlar esse antivírus. Se ele consegue mexer na mente humana, ele consegue se conectar entre a tua máquina e o teu cérebro e corromper o teu pensamento. E isso um vírus de computador não conseguiria fazer com os mecânicos, mas o Scrap Code, por ser um vírus de natureza caótica, corrompe, porque o caos naturalmente corrompe tudo o que toca, desde a máquina até a mente. Então agora que o Kelbor Hall tinha sido infectado, ele viu no caos a luz, e ele achou todas as coisas caóticas maravilhosas, e ele começou a fazer experimentos e transformar os servos, no caso, os Skitarii, os servitores. É que servo é diferente de servitor. Servo são os seres humanos normais que vivem em Marte. Existem seres humanos normais que vivem em Marte? Claro que sim. É a mão de obra barata, porque honestamente a máquina vale mais do que o ser humano para elas. Então, se o ser humano tem que separar carvão, vai ser um ser humano, vai ser uma máquina que faz isso aí. Então é muito mais fácil ter de 20 mil seres humanos trabalhando do que uma máquina que é muito mais cara e inteligente do que esses 20 mil seres humanos. Os mecânicos não valorizam muito a vida humana. Então tem esse pessoal miserável que vive em Marte. Esse pessoal miserável eles chamam de servos. Beleza.
Agora, o Scrap Code então afetou o Kelbor-Hall e ele começou a transformar esses servos em uma espécie de servitor, mas não é bem um servitor normal, é uma coisa aberrante, mutante, e junto com esses metais e Scrap Code que ele começou a contaminar esses bichos, começou a desenvolver mutações nas partes humanas, garras, olhos, bocas, umas coisas horríveis, umas coisas verdadeiramente caóticas. E no momento que ele achou que ele já estava pronto, ele decidiu espalhar essa bênção, essa glória do caos para todas as outras cidades de Marte. E ele, na cabeça dele, porque caos mexe na tua cabeça, tipo, te faz querer ser a última bolachinha do pacote, ele achou que ele iria infectar Marte inteiro e todos iriam se curvar perante ele, e ele iria levar eles à verdade, que o Omnissiah não existe, e sim, existem os deuses do caos, e nós devemos ser servos deles, e eles vão trazer a salvação. Na cabeça dele, claro, ele é completamente insano, o Omnissiah existe sim, a gente acabou de ver que ele é um dragão. Bem, aqui, o Kelbor-Hall então começou o seu plano maligno de conquistar Marte. Ele fez um ataque de Scrap Code em todas as cidades conectadas. Por quê? Como Marte tem essa conexão ali de todas as cidades, no momento que tu infecta uma, tu infecta todas. Então ele enviou esse Scrap Code e os mecânicos em vários lugares que se conectavam à rede neural receberam uma mensagem: torradeiras solteiras na sua área. Uma STC que é parente sua de longa distância precisa fazer um download de informação urgente, senão todo o conhecimento da STC vai se apagar. Por favor, abra o seu banco de dados e baixe os meus arquivos. Tava difícil de competir. Você ganhou na loteria da cidade de Magma. Por favor, abra esse aqui e preencha seus dados pessoais e os 3 últimos dígitos do cartão para receber o seu prêmio. E aí o pessoal ficou completamente insano naquilo ali. E eles caíram no golpe do Scrap Code, e o Scrap Code contaminou os mecânicos de Marte. E nesse momento, não só os mecânicos que foram contaminados, mas também as máquinas e os computadores locais. Então coisas começaram a acontecer no planeta inteiro. Como assim? Uma forja que usa uma caldeira. A temperatura da caldeira não pode passar de tantos graus. Beleza. Tem uma máquina que coordena aquilo ali e quando chega na temperatura, ela acende um alarme. Só que dessa vez, ela não só não acendeu, como ela fechou as válvulas de exaustão todas e a caldeira foi aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão, e explodiu. Uma ponte ali que conecta os Gravitrain, só pode passar um trem por vez e existe uma máquina que coordena quando um trem passa e outro passa para evitar acidentes. Essa máquina decidiu que todos os trens têm que passar ao mesmo tempo, então houve um imenso choque dos trens transportando recursos, passageiros e tudo mais, e os trens explodiram. Uma máquina coordena o funcionamento do sistema vital de oxigênio de um grande bloco habitacional dos servos. Em vez de oxigênio, que tal se a gente mandasse um gás venenoso? A máquina trocava a produção e envenenava o ar e todo mundo lá embaixo morria. Essas máquinas corrompidas pelo Scrap Code começaram a trazer dor, morte, sofrimento e defeitos para o planeta de Marte. O número de mortos foi aos milhões, as máquinas começaram a falhar de forma extrema e um planeta que depende de máquinas para sobreviver. Quando as máquinas falham, meu amigo, muita gente vai morrer. Então começou isso aí, e esse terrível, no caso, essa cadeia de eventos que aconteceu nessa época foi conhecida como a Noite da Inocência
perdida. Sensores tipo automáticos de defesa atiraram nas pessoas que eles deviam defender. Tipo, uma coisa absurda. Tu não tem noção como foi horrível isso aí. E depois desses milhões de mortes e acidentes em todo Marte, a maioria das cidades estava... como é que eu vou dizer? Aqui em inglês, tipo, como é que eu vou explicar? É quando a cidade fica quase totalmente destruída, mas não totalmente destruída. É cripple em inglês. Em português acho que seria alejadas, seria o termo correto. As cidades estavam agora sem condições de funcionar direito. A produção de Marte praticamente zerou do dia para noite. E o planeta inteiro foi gravemente afetado por esse maldito vírus do Scrap Code, além das milhões de mortes, claro, que nós também temos que considerar. E quando amanheceu o dia, o Kelbor Hall, o Fabricator General de Marte, fez uma mensagem para todos ouvirem. O que aconteceu, o que houve que ocasionou essas falhas. Ele falou: nós fomos traídos. Não me diga, Sherlock, quem é que traiu Marte, né? É tipo um cara procurando o bandido que subiu o preço do ovo da galinha e não consegue identificar, né? Mesma coisa aqui, que é o Borhall. Quem é o bandido que botou esse código aí em Marte e matou todo mundo e destruiu tudo? Quem? Diz ele: não sou eu, foi o Imperador. O Imperador, nesse momento final da Grande Cruzada, nos traiu e traiu também seus filhos, mas Horus é o caminho da salvação. O Imperador decidiu destruir Marte e tomar tudo para si. A culpa é do Imperador. Não me culpem, eu não fiz nada errado. Devemos combater esse monstro que é o Imperador. Nossa, como o Imperador é cruel, como o Imperador é ruim. Obviamente, é culpa dele. Aí o pessoal que não gosta do Imperador, né, não tem contra fatos, não há argumentos. Observe que o Imperador sofre na mão do Caos e o Caos tenta fazer de tudo pra falar mal da imagem dela. Mas na vida real o Imperador é o cara. Aí ó, quem é que tá salvando o garotinho de ser sacrificado por um dragão? E quem é o filho da mãe que mentiu para um planeta inteiro e causou a morte de milhões? Não quero dizer nada, mas tem um lado certo e um lado errado, né? Fica atento, se toca. Mas no caso, isso aí funcionou para aqueles que já estavam corrompidos pelo Scrap Code, que agora abraçaram a causa do Horus com certeza e viam o Imperador como um trairão. Já o pessoal que não foi corrompido pelo Scrap Code, porque nem todo mundo foi corrompido, meio que percebeu que isso aí não fazia sentido nenhum e que o Kelbor Hall estava se beneficiando pra caramba e que as fábricas e os geradores e todas as coisas que já eram leais ao Kelbor Hall não foram afetadas pelo Scrap Code. Ora, que coincidência, né, Kelbor Hall? E agora ele estava se proclamando tipo o rei de Marte. E isso não ia ficar assim. O Fabricator Local, que era o segundo no comando ali do Kelbor Hall, os lugares que eram tipo leais a ele, se rebelaram contra o Kelbor Hall. E vários lugares se rebelaram. No caso, ele tinha a esperança de conseguir fazer com que Marte se juntasse para ele de forma, entre aspas, pacífica. Matar todo mundo ali tava ok, desde que não fosse uma guerra aberta com ele, porque ele ia vencer a guerra, ele já estava pronto, ele estava pronto para lutar, mas ia ser uma guerra de atrito e do lado dele tinha a Terra. Então se as forças leais ao Imperador tipo se voltassem contra ela, a cabecinha metálica dele estava em jogo. Então o Kelbor Hall queria tentar juntar Marte inteiro de uma forma pacífica. A partir de agora, ele tentou então diplomacia, mas o pessoal duvidou muito da diplomacia dela. E quem ele decidiu? Então, o que ele precisaria? Ele precisaria de um exemplo de que ele era o cara legalista, o cara que segue as regras e as normas, porque o pessoal de Marte adora mesmo um protocolo e seguir regra. Então, ele viu
a cidade de Magma City como um grande dedo do meio na cara dele, porque além das cidades dele, a Magma City não foi afetada por esse maldito Scrap Code, além de outras subsidiárias menores que estavam conectadas com a Noosphere da Magma City e que receberam ali o brilhinho do Imperador. Eles não sabiam o que era isso, eles achavam que era a Noosphere que tinha evitado o Scrap Code, mas é que a força do Imperador é um anatema, é uma coisa contrária às forças do caos. E esse código ali corrupto é caótico, então a força do Imperador limpou o Scrap Code. Assim, o Imperador é o melhor antivírus que já existe e eles conseguiram se manter mesmo depois desse ataque que foi feito para destruir a produção e dar um cripple na sua economia. Agora então, o Kelbor mandou o seu braço direito, um cara que ele tinha uma extrema confiança e que também já estava corrompido pelo Scrap Code, o Melgator. O Melgator era o emissário do Fabricator General e ele foi até a cidade de Magma inicialmente como um embaixador, e ele veio ali para conversar com a Adepta Zet e ele falou a versão do Kelbor. Ele falou: Adepta Zet, você é muito inteligente. Observe que nós temos a verdade, o Imperador nos traiu, o Imperador é do mal e o Horus vai vir para nos salvar. Nós temos que completamente abominar o Imperador e aceitar o Horus, o War Master, nos nossos corações. A Adepta Zet olhou para ele e falou: quando foi que o Fabricator General trocou a sua pasta de inteligência pela pasta da loucura? E eles chutaram ele porta fora e ele não conseguiu convencer eles a idolatrar no caso o caos e se virar contra o Imperador, mas isso não ia ficar assim. O Melgator, o linguinha bifurcada, iria fazer eles pagarem. Então ele juntou o que ele tinha de tropas próximas, ele pegou uns Skitarii corrompido e ele foi para a cidade de Magma. Ele tinha um esqueminha, ele desativou porque né, os mecânicos conseguem fazer isso. Ele desativou as defesas automáticas da cidade de Magma onde ele estava entrando, que a cidade de Magma tem duas portas principais, onde tem uma gigantesca ponte que conecta ela ao continente. E quando eu digo gigantesca, eu digo gigantesca mesmo, é para levar os trem que passam ali. Então ela carrega tipo infinitas toneladas daquela ponte. E aí então o Melgator, junto com o seu exércitozinho de Skitarii, chegou na porta da cidade e falou: você está presa pelo direito concebido a mim pelo Fabricator General. A Adepta Zet deve ter um julgamento. E aí vem uma coisa engraçada, porque tanto o Melgator quanto o Fabricator General já tinham, eles eram os acusadores, os juízes e o júri, e já tinham a sentença pronta. Nossa, quem é que faria uma coisa absurda, autoritária e caótica dessa? Com certeza esse cara é do mal. Sim, com certeza esse cara é do mal. E o Melgator aqui, abusando do poder, chegou lá e disse: você está presa e não há nada que você possa fazer. Aí ele apertou o botãozinho do controle remoto dele para abrir a porta da Magma City e a porta se abriu, e do outro lado da porta vários cavaleiros imperiais estavam ali apontando as suas armas para aquele contingentezinho de Skitarii que ele tinha. E aí, meu amigo, no momento que ele viu os cavaleiros imperiais ali na cidade, e como é que eu vou te explicar? Ele baixou o espírito dos Skaven e ele meteu o pé e fugiu. Mas fugiu, pensa num cara que correu. Ele disse: não vai ficar assim, não vai ficar assim, você vai ver. E saiu dali. Ele se retirou e o exército dele saiu.
Mal sabem eles que na verdade eram pouquíssimos cavaleiros que estavam ali na cidade, mas isso fez com que a Adepta 7 entendesse a mensagem. Ela precisaria de ajuda urgente. Por quê? Porque eles viriam pela cabeça dela e ela entendeu que isso aí era um esquema tanto daquele maldito Fabricator General quanto do Horus, acima de tudo, porque é claro que isso aí não faz sentido e é claro que isso é uma traição. Ela ligou os pontos, ela é inteligente sempre para perceber isso, e ela iria ser usada como um exemplo e eles iriam tentar matar ela para mostrar para Marte que a resistência é inútil e qualquer um que lute contra elas vai morrer. Então ela mandou uma mensagem para todos aqueles que por contratos antigos deviam favor e ajuda, enquanto o Fabricator General iria ter que se retirar e preparar os seus exércitos. Ela tinha pouco tempo para pedir ajuda, então ela pediu ajuda dos Cavaleiros de Tarnes, que é os Cavaleiros Imperiais ali que devem serviço para a cidade dela, e para Lídio Tempestus. A Lídio Tempestus é uma legião de titãs que, por não demonstrar muito afeto e carinho com Horus, ela estava toda em missão longe de Marte. Poucas titãs estavam aqui em Marte, a grande maioria delas estavam em missões em lugares bem difíceis e nas piores situações, que é onde tu imagina que uma titã está. Então a Lídio Tempestus, a maioria das máquinas deus deles não estavam presentes aqui em Marte, em sim em missões. Para quê? Para que eles tomem baixas e aquelas legiões que são mais favoráveis ao War Master estão 100% prontas para a batalha. E aí, volta agora no vídeo anterior, onde nós paramos da última vez, onde as titãs da Legio Mortis, que proclamaram abertamente que são a favor do War Master e são contrárias ao Imperador, estão agora marchando na fortaleza da Legio Tempestus, incluindo com a sua máquina deus maior, a Aquila Ignis, uma titã da classe Imperador. Ninguém ativa uma titã dessa se não é algo sério. E eles estavam marchando em direção à fronteira porque tem uma fronteira demarcada onde tem a fortaleza dos Tempestos. Então passar aquela fronteira demarcada é um ato de guerra. A Legio Tempestus tinha uma River e alguns Warhounds, então ele tinha apenas legiões pequenas, e no momento que eles viram aquela formação gigantesca de titãs, eles falaram: ferrou, nós vamos morrer, não vai dar certo. Então eles ativaram a máquina deus que protege o santuário deles, uma Imperator Class Titan também, e eles ativaram a máquina. Só que como, tu precisaria estar pronto e os titãs inimigos já estão prontos e vindo para cá, eles tiveram que apressar e muito a ativação da máquina. Então quando começou a fazer ali o terço para junta da perna, mini saia que mantém essas engrenagens funcionando e sempre bem hidratadas, mais rápido, mini saia mais rápido, e aí no fim a máquina foi acelerada, e o processo correto de acordar uma máquina divina dessa não foi totalmente feito, falha. E isso fez com que o piloto da máquina sofresse um imenso estresse mental e físico, porque a máquina e o piloto são conectados. Sabe no Matrix que tu enfia um cabo na cabeça da pessoa e tipo o que acontece no teu cérebro acontece no teu corpo? Mesma coisa que fácil de visualizar, se tu imaginar assim. Então agora, com essa máquina tendo que ser ativada rapidamente, o piloto começou a sentir uma forte dor no seu corpo e um estresse mental enorme. E
claro, foi colocado o Príncipe Sênior, o mais velho e mais veterano de todos aqui da Legio Tempestos, para coordenar essa máquina, mas ele estava sofrendo bastante indo para a batalha, então eles ativaram agora duas titãs do mesmo nível se encarando. A Legio Mortis tinha vantagem numérica, mas isso aí ia ser uma luta de titãs. No momento que elas estavam, após a linha ali, declararam guerra oficialmente, o Príncipe Sênior da Legio Tempestos preparou as armas, mas não atacou. E a Legio Mortis também não atacou. E eles ficaram se olhando. Por quê? Era um bluff, no caso, tipo, ele estava blefando, porque às vezes eu penso em inglês, desculpa, que tipo, eu tive que traduzir o livro, eu me embabaco às vezes, mas eles estavam blefando, como assim? No blefe, quer dizer que eles acharam que eles não iam ativar essas máquinas e que eles não teriam uma máquina no mesmo nível, então a Legio Mortis, com medo de perder a sua máquina principal, decidiu fazer uma coisinha um pouco mais sorrateira e, ao invés de um ataque direto, eles enviaram um ataque virtual. Eles mandaram uma mensagem para a Legião Titânica. Como é que eu vou te explicar? Máquinas Deus grega, imposições que você nunca viu. E aí algum idiota abriu o arquivo e o Scrap Code invadiu a máquina Deus da Legião Tempestos, e isso fez um estresse físico e mental absurdo no gerador de energia e no nosso Príncipe Sênior. E agora que o gerador de energia da máquina não estava funcionando direito, a Legio Tempestos detectou o erro nos aspectos deles. Desculpa, a Legio Mortis detectou o erro na Legio Tempestos, e o Príncipe da Legio Mortis começou a rir e se retirou, porque o dano já estava feito. Não precisa atacar agora, deixa o Scrap Code fazer o seu trabalho. Com isso, a Legio Mortis voltou para a base e a Legio Tempestos começou a tentar reparar o reator, mas o reator não desligava mais, ele entrou em curto e eles tiveram que cortar as conexões antes que isso aí explodisse, e no fim o reator morreu. Além do reator, o Príncipe Sênior, que era o piloto da máquina, não pôde ser desligado ali naquela enorme corrente de energia, e quando o negócio desativou, o corpo dele também não aguentou. Oficialmente, ele estava morto, o seu corpo não iria mais conseguir manter ele vivo, mas o cérebro dele estava ainda intacto. Então, por que não? Ele ficou agora colocado, eles chamam isso de immersed. Eles colocaram ele num tubo que pode ser conectado diretamente com uma titã. Na verdade, agora ele vai viver a vida dela nesse tubo. Se é que tu pode considerar isso aí vida. O corpo dele está morto, ele só tem as capacidades cerebrais, e quando tu conecta ele numa titã, ele vai ser a titã. Então agora ele tinha que se adaptar a viver como uma máquina, porque ele não mais era um ser humano, ele é apenas um piloto de titã eterno. E no caso, eles consideraram ele muito apressado por ter feito isso aí e arriscado a máquina deles, então eles elegeram outro Príncipe Sênior no lugar dele, mas ele iria continuar pilotando as máquinas, só que não mais diretamente. Bem mais diretamente, se parar pra pensar, e ele não seria mais um ser humano, e sim um cérebro que conecta. Só isso. Triste fim, mas no 40 mil, isso é padrão, isso é uma segunda-feira, nada mais do que um servidor convencional. E agora, tadinho dele mesmo, mas ele vai ter um pequeno tempo para se adaptar, porque eles foram chamados para Magma City, porque eles precisam de ajuda
para ontem. E agora, na Magma City, eu já vou avançar aqui porque o negócio tá ficando longe, mas ocorreu um monte de coisa, levou meses pra isso aí tudo acontecer. Aí no caso, o Fabricator General também convenceu a Legion Mortis a ajudar ele para dominar a Magma City. E agora, como iria ser o ataque? Simples. Primeiro vamos falar das forças defensivas. A cidade Magma tem duas pontes que conectam ela ao resto de Marte, e essas gigantescas pontes são capazes de segurar até mesmo titãs. De um lado, nós vamos ter a Legio Tempestos com algumas Rivers, várias Warhounds e algumas Warlord Class, mas não muito. A Warlord é bem maior que a River, mas não chega a ser uma Imperator. Então, de um lado, nós temos a Legio Tempestos protegendo um flanco. Acredito que isso aí vai ser mais que o suficiente. Do outro lado, nós temos os Cavaleiros de Taranis, que juraram proteger a cidade e vão focar os seus esforços em defender a outra ponte. E no meio, nós vamos ter os Skitarii. Os Skitarii da cidade, os servitores de batalha Legio Robótica, vão também fazer parte do combate e servir como a infantaria para essas máquinas pesadas e apoiar na defesa da cidade. Porém, eles estão pesadamente em desvantagem quando comparado com os traidores. Os traidores vão ser aqui guiados diretamente pelo Melgathor, o trairão, que veio se vingar pessoalmente daquela que o expulsou da cidade, ou melhor, ele não vai deixar isso aí acontecer. É como se ela tivesse falado mal dele numa rede social. Então não, isso é um crime imperdoável. E no caso do lado do Melgathor, vão ter uma onda daquelas máquinas mortais criadas de forma caótica, uma infusão de dor e sofrimento humano com metal e caos, uma coisa horrível, além de milhares de servitores de batalha corrompidos pelo caos, e o que era antes os Skitarii também corrompidos pelo caos do lado da ponte A. Então, em um lado, eles vão atacar com uma leva de infantaria e máquinas demoníacas para destruir a cidade. No outro lado, nós vamos ter a Legio Mortis, que tá vindo com várias mesmo Warhounds, Rivers, algumas Warlords e a principal, a Imperator Class Aquila Ignis, que é o caso orgulho da Legio Mortis, e vai vir pra cá para eliminar qualquer coisa no seu caminho. Claro, máquinas Deus demoram mais que as outras para ser prontas e se arrumar, então ela vai demorar um pouquinho para chegar, mas ela está vindo. E do lado da ponte A, nós vamos ter aquelas coisas caóticas, aquela onda de servitores horríveis, aqueles monstros mutantes, e vão em direção às defesas da cidade. Lembrando que as forças caóticas conseguiram desativar boa parte das defesas automáticas, porque eles têm uma agente assassina lá dentro que passou alguns códigos secretos para eles, mas essa onda de servitores tá lutando contra algo muito mais forte que eles. E os Cavaleiros de Taranis começaram a disparar loucamente contra aquela onda que vinha na ponte. E começou a fazer espedaçar aquele bando de mistura de corpo, carne e sangue, e espatifar aqueles servitores de batalha. De vez em quando um servitor atirava lá de longe com uma arma de plasma. A maioria dos tiros erravam, um ou outro acertava os escudos Void, apenas para quando um cavaleiro desligava o escudo Void, ele se reposicionava e outro tomava o seu lugar. Enquanto isso, os Skitarii nas muralhas atiravam loucamente em direção à ponte, sendo contra-atacados por tiro de autoguns daqueles servitores, e uma ou outra máquina caótica conseguia se aproximar. Quando se aproximava dos cavaleiros, as armas mano a mano dos cavaleiros, às vezes uma lança de energia explodia, a máquina caótica apenas para outra pular por cima e tentar agarrar o cavaleiro e arrancar a cabeça e abrir o peito e matar o motorista, mas o outro cavaleiro do lado conseguia salvá-lo.
Enquanto isso, nas muralhas, algumas máquinas caóticas começaram a escalar as paredes. Os Skitarii, utilizando armas de energia como armas de plasma, conseguiam tirar uma perna, um braço, mas de repente a máquina passava no meio e soltava tipo uma corrente e arrancava a cabeça de uns 15. Então era uma coisa absurda, um combate sangrento, quase que no mano a mano, e as ondas de ataque não paravam. Os cavaleiros começaram a ficar sem munição e tiveram que se reposicionar para recarregar, mas o ataque não parava. Aqueles monstros não sentiam medo, não sentiam dor e iriam continuar avançando. Por mais que milhões deles morressem, milhões mais viriam atrás. Então, mais cedo ou mais tarde, tu não ia conseguir matar todos. Porém, foi uma luta linda. E enquanto eles estavam ali segurando, a linha não quebrou. Eles continuaram firmes por horas e horas e horas, ataque pós ataque, máquina monstruosa inimiga sendo destruída atrás de máquina monstruosa inimiga sendo destruída. Vários Skitarii começaram a morrer, um ou outro cavaleiro começou a receber um dano um pouquinho mais significativo, mas a linha segurou. Então parabéns para os cavaleiros de Taranis, que continuaram firmes por horas e horas e horas sobre um ataque incessante dos seus inimigos. Já calma, antes de falar das titãs, que é o ponto alto, eu sei que vocês estão querendo escutar das titãs, calma. Tá, isso tá acontecendo em Marte. E o resto das forças imperiais? E o Rogaldorn que tá ali na Terra? O que tá acontecendo? Bem, o Malcador e o Rogaldorn receberam informação da Marinha Imperial que quando Marte começou do nada, tipo, se explodir, a Marinha simplesmente disse não, e saiu da região, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, e eles simplesmente saíram dos portos espaciais de Marte, porque estava dando um monte de defeitos nos portos, uns estavam explodindo, outros estavam, tipo, lançando carga um contra o outro. Era uma coisa insana que estava acontecendo ali em Marte por causa daquele ataque de Scrap Code. Então a Marinha Imperial simplesmente saiu e mandou uma mensagem para a Terra avisando do que estava acontecendo. O Malcador e o Rogaldorn então começaram a conversar e tentar achar um jeito de resolver essa situação, mas eles não sabiam o que estava acontecendo, quem era amigo, quem era inimigo, o que houve ali em Marte, por que o planeta vermelho simplesmente decidiu se suicidar ali do nada. Então eles mandaram uma pequena força expedicionária de mais ou menos uns 3.500 a 4.000, porque o livro não especifica o número, mas a gente consegue imaginar com base em outros livros, mais ou menos uns 3.500 a 4.000 punhos imperiais juntos, com uma formação de elite de uns 130.000 soldados de vários regimentos de elite da Guarda Imperial da época para o Planeta Vermelho. E o que fazer? Eles optaram por dar preferência a abrigos subterrâneos de armas e armaduras para Astartes, porque ele não sabia o que estava acontecendo no Planeta Vermelho, mas ele calculou que se eles conseguissem resgatar armas e armaduras para os punhos imperiais, eles teriam mais chance de lutar contra os traidores, porque eles não sabiam nem quem apoiar. Tipo, como é que tu vai acreditar em um cabeça de lata em vez do outro? Ah, não, eu que sou o lealista, não, eu que sou o lealista. Tu não tem nem muito o que fazer. Então, a expedição dos punhos imperiais optou por tentar criar bases nesses dois pontos específicos, aonde eles sabiam que tinha ali grandes depósitos de armas e armaduras para os Astarte. Chegando lá, em uma das cidades, era leal ao Fabricator II, que é o segundo fabricador ali, tipo, que era o segundo no comando do Fabricator General. Então essa cidade apoiava o Imperador e ela ajudou muito. Eles apoiaram a defesa externa da cidade e eles conseguiram retirar toneladas de armas e armaduras e munição para depois apoiar os punhos imperiais em futuras missões e no sítio da Terra. Então, aproximadamente em torno de 20.000 armas e mais de 20.000 armaduras e mais de 32.000 armas foram resgatadas nesse dia, graças a essa missão pequena dos punhos imperiais, porque durante um conflito entre dois Astarte, a armadura vai quebrar, tu vai ter que reparar, e aí, se tu não tem o Planeta Vermelho para reparar, como é que tu vai fazer? Então eles precisavam disso aí, era uma questão de logística, Guilliman sabe disso aí.
e Rogaldorn também. E depois disso, a outra missão que eles enviaram, infelizmente, caiu numa cidade que não era a favor deles, que era a favor do Fabricator General e das forças traidoras. No momento que isso aconteceu, eles já começaram sobre fogo desde o momento que eles pousaram, e eles conseguiram abrir um perímetro, resgatar o máximo de armas e armaduras que eles conseguiram, mas eles tiveram que se retirar, porque forças inimigas de todas as direções estavam vindo para cima deles. Então eles se retiraram disso aí, e as forças imperiais que estavam vindo também junto ao exército básico. Um outro lugar que aí, porque depois que eles pousaram na primeira cidade que era aliada, eles pegaram onde que era o pessoal que era favorável, que não era. Então eles começaram a entender que, por exemplo, a Magma City era uma cidade segura e que deveria ser defendida. Porém, depois de ter resgatado as armas, eles se retiraram e optaram por não lutar mais. Quando isso aconteceu, a Adepta Zete perdeu a esperança. Ué, por que isso? Porque o principal não era essa luta de Marte. O principal, cara, seria a luta contra as legiões traidoras. E os mecânicos aqui de Marte, mesmo se eles fossem resgatados, a produção do planeta estaria completamente afetada por anos, talvez décadas, até voltar ao normal. Então não valia a pena tu investir recursos nisso. É frio, é calculista, mas o Rogaldorn aqui estava tendo que tomar decisões difíceis em nome do Império e da Humanidade. E no caso, a Adepta Zete, percebendo que realmente teria que tomar decisões difíceis, ela tomou uma decisão. Se ela não pode salvar a cidade de Magma, porque essa luta que ia ser perdida só com as forças dela, ela não deixaria cair na mão dos inimigos. Ela entendeu que pelo Omnissiah qualquer sacrifício deve ser feito, incluindo o dela. Mas calma, vamos ver isso aí também daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos pro que interessa. Agora sim. A Legio Mortis está vindo na direção da cidade. Enquanto isso, uma força ali daquelas criaturas caóticas também avançaram pela ponte e estão lá morrendo contra os Skitarii e as defesas locais e algumas Warhounds que estão ali. Mas em si, o mais importante está chegando. Começou a se aproximar e os sensores detectaram um grande número de máquinas Deus vindo para a cidade de Magma. Elas começaram a se aproximar da ponte e as Warhounds na frente, para fazer uma escolta, a Reavers atrás, começaram a avançar pela ponte. Abrindo fogo concentrado, eles destruíram o portão e a muralha. Demorou um pouquinho e teve que atirar de novo, mas agora o portão estava destruído. Eles só precisariam então marchar e devastar a cidade com os tiros das titãs. Prédios inteiros, blocos gigantes de manufatura e habitacionais eram estourados, explodidos e transformados em ruína, enquanto as máquinas começaram a avançar na ponte. Pelo visto, a Legio Tempestus se recusava a lutar. A Legio Tempestus, atirando de longa distância, começou a se retirar pelas ruas da cidade, sacrificando aqueles blocos e aquelas regiões em troca das suas máquinas Deus, que estavam em menor número. E quando a Legio Tempestus se recuou, assim como um lobo sentindo o sangue da vítima, a Legio Mortis começou a ter sangue nos olhos e continuou avançando rapidamente em direção à cidade. As titãs mais leves e rápidas, as Warhounds e as Reavers, começaram a avançar à frente das titãs mais pesadas, já que elas servem ali como uma proteção, mas eles imaginaram que provavelmente teria pouquíssimas titãs aqui e tava todo mundo ali com sede de sangue.
Conforme eles foram entrando nas cidades, destruindo ali um ou outro tanque ou uma máquina um pouco mais pesada que poderia representar alguma ameaça para eles, no caso das defesas locais, eles continuaram avançando junto com aqueles servos e aquelas criaturas mutantes nos seus pés, e a Legion Mortis avançava até que de repente vários tiros concentrados rapidamente neutralizaram o escudo de uma Warhound, que depois tomou um tiro direto e explodiu, levando consigo um bloco ali da cidade, além de que outra Warhound perdeu-se a comunicação com ela, e mais uma, e de repente uma Reaver se viu no meio de um tiro cruzado entre várias Warhounds, Reavers e uma Warlord da Legion Tempestos, concentrando todo o fogo agora sob a proteção daqueles prédios. Boa parte da Titã estava escondida atrás de um prédio em ruína, então para te mirar nela tu ia precisar mirar para cima e até a máquina levantar o braço tu já tinha recebido uns 8 tiros no processo. Com isso, eles utilizaram a cobertura local das ruínas da cidade, utilizando as ruas para concentrar o fogo na passagem das titãs que estavam entrando, focando várias titãs defensivas em um pequeno número de atacantes, assim como os 300 em Esparta, segurando um número maior de atacantes em pontos que eles não conseguiriam utilizar os seus números como vantagem. Então, utilizando o terreno e a distribuição da cidade, eles começaram a neutralizar o ataque da Legion Mortis, que começou a recuar. Eles se reagruparam com as Warlord Titans e começaram a vir para frente. Junto com essas titãs maiores, a mesma coisa aconteceu. As titãs maiores acabaram tendo que avançar, meio que sem as proteções das menores, e aí elas eram focadas pelo tiro de várias Reavers, de outras Warhounds juntas, e claro, agora contra uma titã maior, as titãs da Legion Tempestos começaram também a sentir o dano. Uma Warhound destruída em um único tiro de uma Warlord que é bem maior e mais potente, com calibre de munição muito maior, apenas para aquela Warlord ter que recuar sobre fogo concentrado das Reavers da Legion Tempestos, porém não completamente destruída, e uma Reaver fica na frente daquela Warlord da Legion Mortis, segurando com o escudo Void, fazendo com que o escudo Void dela proteja dos tiros, mas aí o escudo da Reaver falha contra essas armas anti-titã, e a Reaver é destruída, mas a Warlord é protegida, e enquanto mísseis gigantescos caem sobre a ponte, matando milhares daquelas malditas criaturas caóticas que estão vindo pelos pés das titãs da Legion Mortis, e diminuindo e enfraquecendo os escudos para poder receber um tiro concentrado direto no peito, onde ela explodiria. Ser um negócio legal. Mas enquanto as titãs estão ali matando umas às outras e aquelas criaturas caóticas estão tentando invadir a cidade, os Skitarii estão lutando nos pés das titãs, tentando segurar as ruas dessa invasão caótica. Mas é uma questão de tempo, eles têm que ceder território, ceder a cidade para proteger as máquinas deles, senão não vai ter mais luta para continuar. E no momento em que as coisas pareciam estar balanceadas, obviamente tem gente que não sabe brincar. Outras titãs saíram da ponte para permitir que o peso da Imperator Class Titan Aquila Ignis passasse pela ponte. Foram minutos onde fez um silêncio no campo de batalha quando aquele monstro gigantesco atravessou a ponte. Tiros de longa distância, mísseis começaram a cair de forma ineficiente sobre os escudos de Void redundante dessa criatura. Quando as armas foram niveladas e carregadas, um tiro
tiro gigantesco destruiu boa parte dos escombros e da cobertura, enquanto o outro disparava rapidamente com um enorme canhão que atira balas do tamanho de um carro na direção dos escudo Void de uma River da Legion Tempestos, que não conseguiu aguentar, porque como é que funciona o escudo Void? Ele tem que neutralizar um golpe. Então, se for um golpe só, ele neutraliza e tudo bem. Mas quando é vários tiros recorrentes, ele sobrecarrega, ele falha. Então, agora falhando, e mesmo aquele tiro que teoricamente não penetra tanto a armadura, começou a atravessar as defesas externas e um braço caiu, depois o crânio caiu, depois a River detonou, enquanto aquele monstro continuava avançando. Uma Warhound que estava presa sobre os escombros não conseguiu se retirar propriamente. No caso, a Imperator mirou com o seu canhão de plasma e só fez um toda a região que aquela Warhound estava sumiu do mapa, e quando ela começou a se aproximar cada vez mais, não tinha o que fazer a não ser se retirar, e a Legion Tempestos começou a tentar ficar mais atrás, porque chegar próximo disso aí era pedir para ser exterminado. Com isso, as outras titãs da Legion Mortis começaram a avançar pelas ruas e ganhar mais e mais território, destruir os tanques e os veículos blindados dos Skitarii lealistas e avançar pelo flanco da cidade. Então, meu amigo, quando tu compara máquinas titãs, assim como outras coisas, o tamanho importa, e importa muito. A única coisa que conseguiria tancar aquela maldita máquina seria uma Warlord Titan. E eles tinham uma Warlord, e agora era hora de botar o pé na mesa e dizer deu. A Warlord avançou então contra aquela Imperator Class Titan, carregando o seu gigantesco canhão de laser. O escudo Void da maldita Titã resistiu, carregando o seu canhão automático. 4 disparos gigantescos e o escudo Void resistiu. A Imperator Class começou a mirar na direção da Warlord da Tempestos, e aí outra River que estava próxima começou a atirar com seu canhão de plasma, fazendo com que o escudo Void da Imperator Class começasse a falhar. De repente, outra River que estava danificada, mas não fora de combate, também começou a atirar concentradamente, fazendo com que o escudo Void da Imperator falhasse. Era a chance. A Warlord mirou o seu canhão automático, que recarregou. Os 4 tiros acertaram em cheio, porém a gigantesca armadura da criatura fez com que os tiros fossem ineficientes, agora mirando seu canhão em vulcão automático na direção daquela Warlord. A Aquila Ignis começou a disparar. O escudo Void estava segurando, porém a Aquila Ignis mirou o canhão de plasma gigantesco e veio. O escudo Void segurou por alguns instantes, mas infelizmente não foi o suficiente, e o canhão de plasma fez um buraco do tamanho de uns 3 ônibus, assim, tipo no perímetro, furando o ombro da Titã, que foi para trás com o dano do impacto, enquanto seu braço derretia e caía. Infelizmente, eles não iriam segurar. Quando a arma de plasma da Warlord recarregou e atirou, o escudo Void já tinha voltado. Não deu tempo. Infelizmente, aquela máquina resistiu, mas
do outro lado, calma, tem mais coisas acontecendo. Os Cavaleiros de Tanares receberam a mensagem de que não adiantava mais, a cidade estava caindo e a Lígio Mortis já estava dentro da cidade. Eles iriam então decidir morrer lutando. Aquele maldito emissário do Fabricator General mandou uma mensagem: rendam-se e sua morte será indolor. Aí eles decidiram, antes de morrer, nós temos que fazer esse desgraçado engolir a própria língua. Então os Cavaleiros de Taranis, decidiram fazer um último ataque. Eles se juntaram e aceleraram na direção do Melgathor, que estava em cima de um tronozinho, e um trono mecânico ali sendo carregado por servitores, olhando a batalha a uma distância segura. Ele olhou eles lá embaixo, ele começou a rir. Risos em binário, vocês nunca chegarão até mim. E os cavaleiros começaram a cortar, atirar, explodir e abrir caminho naquela horda de servos de combate e criaturas abomináveis na direção de onde ele estava. Não vai dar nada. Eles continuaram vindo e ele começou a ficar um pouquinho preocupado, mas aí um dos cavaleiros caiu por uma máquina caótica que grudou e abriu. O cavaleiro arrancou o motorista de dentro e comeu ele. Não vai dar nada. Mas os cavaleiros continuavam vindo. Ele se levantou no palanquinho dela e falou: me defendam. E mais daquelas criaturas continuaram indo em direção aos cavaleiros. Outro cavaleiro não conseguiu mais se mexer, porque as criaturas enfincaram várias peças de metal e seguraram o pé dele. E começaram a tirar a junta e quebrar o pé, e a máquina caiu. E eles começaram a abrir e tentar cavar para matar o motorista. O motorista pegou uma pistola de laser, botou na cabeça e se matou antes de sofrer o que essas coisas fariam com ele. E as máquinas continuaram vindo na direção do Melgathor. Mais uma caía, mais outra caía. Ele estava perdendo velocidade. E o Melgathor começou a rir. Não, tô tranquilo. De repente, quando ele sentou para virar, uma máquina fez um sprint. Ela começou a correr, atropelando aqueles servitores caóticos. Carregou a arma de plasma que ela tinha no braço, mirou onde estava o Melgathor e atirou. E o Melgathor olhou para trás e ele tinha um maldito escudo Void. E o escudo Void fez igual uma bolinha d'água, e furou. E aquela arma de plasma derreteu aquele maldito monstro junto com o seu maldito tronozinho e tudo que estava embaixo. Ele morreu. Os Cavaleiros de Taranis, infelizmente, todos foram eliminados nesse último ataque, mas eles fizeram o desgraçado engolir a própria língua e virar uma sopa de plasma no processo. Parabéns. E no caso, essa aí eu só queria trazer aqui, é a arte da capa do livro. Lá tá os cavaleiros vindo, aqui tá o desgraçado, e ali tá o pessoal embaixo. E lá no fundo, a cidade de magma queimando. Então eu queria trazer a capa do livro. Eu gosto quando a capa do livro tem alguma coisa a ver. É isso aí que tá acontecendo. No meio do conflito eles vieram avançando no meio daquela onda e acabaram matando o desgraçado. Então, parabéns, foi uma capa do livro bonita. Perde ainda pra capa de Krieg, mas sempre que tem uma capa legal, eu gosto de trazer. E enquanto isso, a Adepta Zete, que já percebeu que não ia dar pra salvar tudo, decidiu finalmente que era hora de ligar a autodestruição da cidade de Magma. Ela foi então para um local de comando subterrâneo que ela tinha e ativou a autodestruição. Porém, quando ela estava botando o código para ligar a autodestruição, detalhe, o código é Verônica. Esse aí é só os fortes que vão entender, para quem já jogou Resident Evil, Code Verônica. Mas ela colocou, tá na capa do livro, do negócio. Ela ia colocar ali ela levou um tiro na perna. Ela caiu então
era a assassina tecnológica. A assassina apareceu e ela estava seguindo ela já há um tempo, mas agora ela iria eliminar a Adepta Zete e impedir a autodestruição da cidade de Magma, como era o desejo dos seus senhores. E aí a Adepta Zete puxou um controlezinho de garagem e apertou. No momento que ela apertou isso aí, a assassina tecnológica começou a entrar em convulsão e cair no chão. E a Adepta Zete falou: eu já sabia que você entrou na minha cidade há meses, nós já conseguimos os seus códigos, você não vai fazer nada. Quando ela falou isso, ela deu a ordem a um servitor. Olha a ironia, o servitor que pegou a assassina era uma das vítimas da assassina, que ela transformou em um servidor de carga. A Adepta Zete transformou esse cara num servidor de carga. Ele pegou, com as garras a assassina e jogou ela no magma. Então, parabéns, viu que vai e vem, o negócio tem volta. E a Adepta Zete, então, continuou o protocolo de autodestruição, desativando os escudos de Void que seguravam a cidade de Magma para não ser completamente engolida pelo fogo lá embaixo. Desligando isso, a cidade começou a cair, os pilares foram corroídos pela lava e a lava começou a explodir, as ruas começaram a rachar, as pontes caíram e a cidade inteira começou a afundar no magma do núcleo de Marte. Eles iam afundando. Enquanto isso, lá em cima, aquela onda de magma derretia, aquele bando de invasor que tinha entrado, além das forças lealistas que estavam cada vez em menor número. As titãs começaram a cair, porque a rua virava, eles caíam, e caiu de cabeça no magma, e o escudo Void não é feito para isso, o escudo Void não funcionava, e a magma começava a derreter a titã e as equipes que estavam dentro. Infelizmente, esse magma fluindo ali em todas as direções começou a destruir tudo. E, peraí, a Titã Imperator da Legion Mortis, a Aquila Ignis, tá dentro da cidade, não tá? Tá. E o que aconteceu com ela? Me fala, Lorde. Não se preocupe, esse é o momento mais épico do livro. A Titã tenta se virar para sair da cidade. Essa máquina, ela se mexe alguns metros por minuto, conforme ela conseguiu se virar para ficar de frente em direção à ponte e começar a tentar avançar. O peso da Titã instabilizava as ruas que quebravam, rachavam e o magma fluía e afundava ainda mais rápido naquela região. No segundo passo, a Titã já estava completamente com o pé embaixo do magma. No terceiro passo já não tinha mais rua, era só magma escaldante para todo que é direção. No quarto passo já estava quase no meio da canela. No quinto passo já tinha chegado no joelho. E a Titã começou no sexto, no sétimo a ficar mais pesada do que já era, porque ela estava como se fosse na água, só que é magma, então é mais pesado ainda. Uma densidade incrível, a dificuldade de andar para frente, mas a energia da Titã e a força gigantesca nos pés continuaram no décimo passo, no 11º, e na hora que ela foi dar o 12º passo, o joelho falhou, a máquina tinha completamente emperrado e o pé não andava mais, e a Titã começou a pender pro lado junto com a cidade que estava afundando e caiu com tudo no magma, sendo derretida lentamente e fazendo parte novamente de Marte. E a Titã Imperator, orgulho da Legion Mortis, afundou com a cidade de Magma. Esse é o final do livro. É um livro fenomenal, com ação, muita guerra, muita destruição. Demora um pouquinho para começar a fazer o efeito. Tem uns personagens secundários aqui e ali, mas a história deles não é tão importante. E, a gente falando só do importante já levou um tempão. Então eu vou considerar só o que é oficial e eu vou fazer de um jeito direto. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima, meus amigos. Deem um beijo na sua torradeira hoje por mim, e tudo de bom, e o Imperador protege.